Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, agora depois do recesso, estamos mais uma vez nessa disciplina de gestão pública sustentável, depois de alguns dias de recesso, o recesso de final de ano e as férias coletivas de janeiro. Estamos aqui retornando às atividades normais até abril, quando nós finalizamos este semestre. As notas da nossa primeira atividade já estão disponibilizadas no PVAI, só verificar lá no seu perfil de aluno, certo? Estamos à disposição para qualquer esclarecimento também, ok? Então, geralmente eu faço aula síncrona, ao vivo, mas esta semana estou fazendo essa retomada gravada porque eu estarei numa atividade externa, tá certo? De pesquisa, fora do estado, então vou ter que viajar, já uma atividade previamente agendada, tá certo? E tomando todos os cuidados sanitários para que essa viagem seja tranquila. E estamos gravando aqui essa aula. Bom, para começarmos, precisamos retomar alguns pontos, né? Afinal, ficamos aí um mês e 10 dias, né, sem atividades, em recesso. Estamos retomando agora as nossas atividades. O que havíamos e estávamos discutindo é o papel, o papel hoje da gestão pública no contexto contemporâneo. E para que isso seja consolidado em nossas mentes e que a gente possa efetivamente entender, compreender, a gente estava abordando alguns conceitos basilares, como o conceito de desenvolvimento sustentável, conceito de sustentabilidade, abordamos alguns teóricos como Ignaz Sachs, Henrik Leff, Martinet Allier, que tratam especificamente sobre o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. Então foi muito importante essa abordagem que nós fizemos no semestre passado, que nós tratamos agora na nossa primeira atividade. E é importante nós fazermos uma recapitulação, certo, de todo esse processo que nós vimos no semestre passado, retomar, refrescar a memória. Vou aqui projetar o meu slide, ok? Vimos, no semestre passado que uma categoria relevante para compreendermos o papel da sustentabilidade na gestão pública, e aí nós termos o que nós classificamos como gestão pública sustentável, é o desenvolvimento sustentável. Trata-se de um novo modelo, de um modelo onde se busca uma racionalidade na extração dos recursos naturais. Essa racionalidade, ela milita favoravelmente à sobrevivência humana e também à sobrevivência das outras formas de vida no planeta Terra. Temos apenas um planeta, não existe plano B, plano C, só tem o plano A. É continuarmos no planeta Terra, e para que isso aconteça é preciso preservarmos um estoque de recursos naturais. Essa expressão recursos naturais é uma expressão que a gente pode considerá-la extremamente polêmica, não é? Recursos naturais aponta para um significado muito próximo de um capitalismo, certo, dos recursos naturais, certo? Onde haja efetivamente um uso digamos assim, desse ativo ou desse passivo ambiental, tá certo? Para beneficiar grupos ou a sociedade como um todo, tá certo? Então, esse fluxo seria o que nós chamamos de recursos. Recursos que estão disponíveis, no meio ambiente. São bens ambientais, na verdade. São bens ambientais que servem para a nossa sobrevivência, principalmente para isso. Preciso que nós tenhamos em mente isso. Serve para quê? Para a nossa sobrevivência. Sem esses bens ambientais, e aí quando ele tem uma utilidade capitalisticamente considerada,
passa a ser considerado, chamado de recurso natural, né? É um bem ambiental que tem utilidade para a sociedade como um todo, mas para além disso, esse bem ambiental tem uma funcionalidade ou funcionalidades biológicas, ecossistêmicas, faz parte e forma o que nós chamamos de ecossistema ou de sistema complexo da natureza. Sistema complexo da natureza, onde você tem uma interligação. Se eu estou falando de sistema, eu estou falando de uma interligação que existe entre uma vida, né, no meio ambiente e outra vida, um elemento ambiental e outro elemento ambiental, certo? Entre os átomos e etc. Nós podemos aprofundar essa discussão pensando na menor partícula existente no nosso planeta, de modo que essa partícula se comunica, certo? Entre outras ou com outras, e formando o que nós conhecemos como ecossistema. Há um ecossistema. E esse desenvolvimento sustentável precisa estar a serviço, certo? Principalmente da manutenção desse ecossistema, certo? Não pode ser apenas um projeto capitalista, certo? Ou a serviço, certo? Do acúmulo de capital. Não. Nós sabemos que a vida empresarial é fundamental, que as indústrias são fundamentais, que o agronegócio é fundamental, mas é preciso moldar essas atividades de modo que nós possamos ter atividades que possam ser minimamente sustentáveis, que possa conviver com essa pleiade ou esse conjunto de elementos que formam o ecossistema, conviver com os ecossistemas. Essa é uma questão bastante polêmica, porque há uma grande parte dos teóricos que entendem que não há efetivamente um desenvolvimento sustentável na prática, não conseguimos implementar esse desenvolvimento sustentável porque todo desenvolvimento pressupõe um crescimento e esse crescimento pressupõe a utilização do que nós conhecemos como ecossistemas. Não há como desvencilhar uma coisa da outra, certo? Então, só se parássemos totalmente, não há como parar totalmente, certo? Na sociedade que nós pensamos e que nós engendramos e que nós formamos, não há como parar efetivamente. Portanto, essa categoria do desenvolvimento sustentável, ela é extremamente importante para todo o nosso estudo na gestão pública sustentável. Então, se nós estamos falando de uma gestão pública sustentável, estamos falando de uma gestão pública que introjeta elementos da sustentabilidade para que haja uma compreensão mais holística do que significa convivência entre nós, seres humanos, e os ecossistemas. E até mais, caminhar um pouco pensando que nós fazemos parte desses ecossistemas também. Nós não somos figuras à parte desses ecossistemas. Estamos dentro dessa categoria relevante do desenvolvimento sustentável, inseridos também nessa compreensão de ecossistema. Então, a sustentabilidade ela é fundamental para compreendermos os pressupostos para que tenhamos efetivamente uma gestão pública sustentável. Sem compreender esses pressupostos, os pressupostos da sustentabilidade, não vamos ter como avançar numa compreensão acerca da gestão pública sustentável. Claro que quando falamos de sustentabilidade, nós precisamos entender que há diversos discursos acerca da sustentabilidade. Há diversos discursos. Há aqueles que indicam uma convivência entre a atividade econômica e o meio ambiente. Há aquele que indica que não há como conviver a atividade econômica e o meio ambiente. Há aqueles que pleiteiam uma simbiose
E a cidade, por exemplo, seria a figura mais característica dessa simbiose. Quando eu falo simbiose, eu estou falando um sincretismo, uma junção entre os elementos, de modo que um depende do outro. Mas fica aquela pergunta, né? Até que ponto esses elementos da natureza dependem efetivamente do nosso modelo de desenvolvimento? Se nós não estamos efetivamente atrapalhando o modelo de desenvolvimento desses elementos da natureza, entende? Nós atrapalhamos muito mais a eles do que eles a nós, efetivamente, né? Então é importante entender que há uma espécie de ecologismo que o próprio Abramovay afirmou que não há nesse ecologismo supostamente inaugurador de novos tempos uma negação da ética da competição e do lucro imediato e crescente. Então Abramovay é um dos teóricos que entendem que essa perspectiva de desenvolvimento sustentável não se contrapõe ao lucro, à competição, ao modelo que serviu e serve para, digamos assim, para diminuir a potencialidade dos ecossistemas. Determinante dos modos e do ritmo de disponibilização dos recursos naturais, elementos naturais que foram postos à utilidade da sociedade humana, né, praticados desde o surgimento da indústria. Poderíamos realmente esperar que as instituições que dão forma ao movimento ecológico internacional, como a ONU, o Banco Mundial, o G7, apresentassem uma nova proposta de organização social destinada a promover efetivamente a equidade social, a eficiência econômica e a preservação ambiental? Para que isso acontecesse, seria necessário mudar todo o sistema, refazer todo o sistema. Isso seria possível sem questionar na sua base o ordenamento sociopolítico-econômico? Porque a gente pensa do ponto de vista químico ou físico-químico, do ponto de vista biológico, mas nós temos aí uma questão que está intrinsecamente ligada à política. A política. Por isso que é extremamente pertinente uma disciplina de gestão pública sustentável, uma vez que nós vamos discutir esses elementos da sustentabilidade à luz da gestão que tem a política no seu cerne. Então, para dar respostas afirmativas a essas questões, teríamos de imaginar que essas instituições estariam abandonando seus próprios papéis de mantenedores da ordem vigente. Então, temos uma ordem vigente, não sei se vocês compreendem, existe uma ordem vigente e essa ordem está sendo mantida. Mantida a partir de quê? Mantida a partir justamente, certo? Mantida a partir de um conjunto discursivo e pragmático, certo? Capitalista. E aqui não se trata de demonizar o capitalismo. Não estou aqui a demonizar o capitalismo. Estou aqui apenas afirmando que existe uma ordem e esta ordem é mantida. E para que essa ordem seja mantida, uma ordem política, econômica e social, ela precisa extrair bens ambientais. E essa extração continua, e aí cabe a nós pensarmos e questionarmos de que modo essa extração continua. Então, o que Abramovay questiona, e questiona de modo muito pertinente, é que como você está pressupondo que há uma necessidade de uma nova ordem baseada no desenvolvimento sustentável, sem questionar as bases da atual ordem. E aí ele coloca como bases a competição, o lucro imediato e crescente. Quer dizer, são pressupostos que estão na causalidade, na fonte, na origem da degradação ambiental. Não é verdade? Então, trago aqui diversos elementos, nós vimos na aula antes do recesso, diversos elementos que vão discutindo essa questão. Então, Cavalcante, por exemplo, traça uma crítica que atinge o âmago da compreensão mais comum de sustentabilidade, o da convivência com o desenvolvimento econômico, como eu falei agora há pouco, ou como querem erroneamente alguns, crescimento econômico. Alerta ele que os ambientalistas utilizaram a sustentabilidade como meio para legitimar o argumento de que seria possível o equilíbrio entre natureza e desenvolvimento econômico,
uma vez que seria difícil defender a importância da ecologia e dos recursos naturais se considerada como obstáculo ao projeto capitalista. Então, o meio ambiente é considerado como obstáculo para o projeto capitalista. Essa é uma questão, não é? Na proposta que eu trago para vocês aqui, para pensarmos uma gestão pública sustentável, é não pensarmos a natureza como um obstáculo, e sim como uma aliada nesse processo de desenvolvimento econômico. Não há um obstáculo, ela é aliada, porque sem ela não há nada, não haveria nada, não haveria vida, não haveria vida em sociedade. Eu preciso ter, sim, certo, uma parceria muito clara com o meio ambiente. Do contrário, eu não vou ter nem esse projeto capitalista em andamento. Entende? Então, é realmente muito contraditório e até paradoxal pensar que a natureza é um obstáculo ao projeto capitalista. Pelo contrário, deveria ser um parceiro. Deveria entender que não, que preservar o meio ambiente é preservar o sistema que nós temos. Agora, é preciso repensar profundamente o sistema que nós possuímos. O Lenzi, né, já fala que se pode compreender a sustentabilidade a partir de um viés da modernização ecológica, que pode se desdobrar em 3 concepções. Uma diz respeito à adaptação à modernidade. A modernidade está aí, eu preciso me adaptar, não há como retroceder. A outra é a possibilidade de contribuição teórica para um novo ramo da sociologia, uma sociologia ambiental que compreende essa relação entre meio ambiente e sociedade. A terceira compreende a modernização ecológica como conjunto de estudos das ciências sociais que buscam analisar as políticas ditas ambientais propiciadoras de um padrão mais ecológico de produção. Eu precisaria de um padrão mais ecológico de produção, efetivamente. Não é? Então, ele complementa isso dizendo que o pressuposto do desenvolvimento sustentável está muito mais ligado a valores morais do que científicos. Preservação do meio ambiente para as próximas gerações, a modernização ecológica, o pressuposto é muito mais científico, pragmático, certo? Ou vai gerar pontos positivos para a nossa sobrevivência ou não. São evidências científicas. Entretanto, quanto à sociedade de risco, que Ulrich Beck traz na sua obra Sociedade de Risco, coloca um verdadeiro véu de desconfiança sobre as promessas de salvação pela ciência. A ciência cria todo esse processo, a ciência e a inovação criam esse processo, mas ao mesmo tempo ela se coloca como a propiciadora da diminuição ou da mitigação desses efeitos deletérios, ou desses efeitos que degradam a natureza. Como se pode resolver os problemas ambientais com aquilo que ajudou a criá-los efetivamente? Essa é uma questão a se pensar. Não é? Então, o sentido que ameniza a expressão, ou seja, desenvolvimento sustentável, é bom, necessário para que não se interrompa o ciclo de crescimento econômico. Precisa saber conviver com a nova realidade mundial, ou seja, uma realidade de escassez. Esse é um ponto, gente. Nós estamos num momento que nós chamamos e costumamos classificar mais contemporaneamente de emergência climática. Um processo de mudanças climáticas que, independente do que você entenda como causador, como causa dessas mudanças climáticas, elas estão aí, para quem quiser ver. Mais eventos, né, eventos climáticos que causam danos à sociedade, que causam mortes na sociedade, que destroem cidades. Então, tudo isso está acontecendo com mais frequência em tempos, em momentos que não aconteceria no passado. Então, precisa saber conviver com a nova realidade mundial, ou seja, uma realidade de escassez, mas que pode ser convertida numa oportunidade de mudança. Então, temos uma realidade de escassez e a possibilidade que a ciência e a inovação nos trazem. E aí, esses são elementos que a gestão pública pode trabalhar efetivamente para articular, certo? Um modelo de desenvolvimento inovador. Isso pode ser respondido a partir de uma melhor gestão dos recursos naturais, uma melhor gestão dos recursos, uma gestão mais racional, implantando essa lógica nos mais diversos setores, inclusive nos projetos estatais. Então, incorpora esses elementos no próprio Estado também, na própria iniciativa privada.
não apenas no Estado, mas na iniciativa privada também, implantando essa lógica nos mais diversos setores, inclusive nos projetos públicos, até no comportamento individual das pessoas. Né? Porque, na verdade, acabam nos fazendo entender ou pensar que nós somos os grandes, individualmente, os grandes causadores dos problemas ambientais, que na verdade não o somos. Não é? Numa perspectiva de massa, quem causa esses problemas efetivamente, certo? São grandes empresas, grandes conglomerados, quem polui mais, quem destrói mais a natureza, quem desmata mais, quem provoca mais queimadas. E aí não estou aqui a demonizar, pelo contrário, estou aqui a conclamar que efetivamente esses conglomerados, essas corporações, elas mudem o seu modelo de gestão para um modelo de gestão pautado no desenvolvimento sustentável. Então, os sentidos da sustentabilidade têm sido relacionados claramente por duas interpretações dessa realidade que se poderia chamar de o ecologismo científico e o ecologismo militante. O ecologismo mais pragmático, científico, baseado em evidências, o ecologismo mais militante, aquele mais sensorial, baseado na percepção do que está acontecendo e que tem um viés político muito forte. A primeira baseada numa perspectiva racional, que legitima seu discurso através das evidências científicas. A segunda busca legitimidade na discussão política da ecologia, questionando os processos dinâmicos que estão por trás, como afirma Gaudiano, que o tema ambiental sugere uma amplitude considerável de posições discursivas, como eu havia falado, dando conta de interesses diversos acerca da gestão ambiental e das políticas públicas. Cada grupo defensor de um ou vários sentidos de sustentabilidade procura hegemonizar sua perspectiva acerca do meio ambiente. Então, a estratégia do desenvolvimento sustentável implica na adoção de uma dinâmica complexa de sistemas regulatórios e institucionais. Dentre eles, podem ser citados a criação de fóruns internacionais e locais para discutir a questão, a introdução de esquemas de avaliação ambiental nas instituições financeiras internacionais, com a implementação de instituições ambientais, mecanismos de licenciamento ambiental, reforço da legislação ambiental e ênfase na educação ambiental em geral. Então, para que essa estratégia de desenvolvimento sustentável aconteça, eu posso ter parâmetros que me ajudem a medir de que modo eu posso implementar isso, certo? Os fóruns internacionais me ajudam, né? Os nacionais também e locais, tá certo? A avaliação ambiental através das instituições financeiras que vão exigir dos seus devedores, certo? Efetivamente, um novo comportamento para que eles possam contrair empréstimos, por exemplo. Tá certo? Então, é importante isso. Então, Zuri Lachesky fala claramente que, categoricamente, houve um processo de invisibilização do discurso crítico a partir de uma concepção conciliatória que encontrou na expressão desenvolvimento sustentável seu porto seguro. Então, essa expressão surge como fruto de um diálogo mais consensual. Então, para que houvesse um consenso e aí um acordo, foi preciso ceder, sair de um radicalismo, de um protecionismo, uma preservação mais radical, para algo mais flexível. Por isso que eles falam em invisibilização do discurso crítico, para que se pudesse engendrar esse acordo. Então, isso pode ser visualizado a partir de uma concepção de gestão ambiental participativa, na medida em que a sociedade é convocada a compartilhar responsabilidades com o objetivo de conciliar os interesses econômicos, ambientais e sociais, de certa forma buscando moldar o modelo clássico de desenvolvimento. Então a população participa também, e a população participando também, eu diminuo a minha responsabilidade como gerador ou grande gerador de passivo ambiental para a própria sociedade. Então concorda-se que com a presença de uma concepção dessa estirpe, que busca uma conciliação, mesmo que artificial, a presença de um discurso menos crítico, muito mais de adequação ambiental e social,
sai o discurso crítico, entra um discurso que ele chama, que eu acho perfeita essa definição, um discurso de adequação ambiental e social, do que de mudança efetivamente. Ocorre um esvaziamento ou perda de força das ideias que preconizavam uma reestruturação profunda da sociedade urbano-industrial capitalista. Acho importante essa visão, nós termos em mente que há essa construção e desconstrução dinâmica de conceitos para favorecer um lado e outro. Certo? O entendimento sobre uma economia verde é justamente a leitura de que não há dilemas entre a sustentabilidade e crescimento. Mas há dilemas. Né? Esquecendo-se que a questão está na essência dessas interpretações baseadas numa fuga do conflito, não comprometendo o projeto de modernização. Né? Então, segundo os mesmos autores, há uma transição bastante perigosa de um movimento ambientalista que se confrontava com empresas ou instituições que promovessem atividades ambientalmente predatórias e prejudiciais aos grupos marginalizados, para um movimento cujas ações, em sua maioria, concentram-se nos esforços para uma espécie de pedagogia voltada para o que se pode classificar como esverdeamento do empresariado. Eles se tornaram, da noite para o dia, como sendo gestores ambientais, ou seja, verdadeiras estratégias de convencimento junto aos empresários para que se adote planos de gestão e manejo ambiental, além da elaboração de políticas sociais. Agora, existe uma categoria relevante na discussão, né? Essa categoria é o desenvolvimento sustentável. Essa compreensão de desenvolvimento sustentável é um encaixe em face da racionalidade produtiva. Esse é o ponto que nós paramos no semestre passado, visando a abertura de novos mercados, ou seja, vai se dar uma outra roupagem a velhas ideias, portanto, nada de novo, e casamento perfeito entre economia e ecologia. Parece que tal ideia conciliatória também é defendida por Sachs na medida em que resume sua concepção de desenvolvimento sustentável ao gerenciamento global inteligente da biosfera. A questão é como vai ser esse gerenciamento global inteligente da biosfera. Está tudo muito bem, está tudo muito bom. Mas como nós vamos fazer esse gerenciamento global inteligente da biosfera? Esse é um papel que toca muito fortemente a gestão pública sustentável, não é? Que a ela caberá pensar como se dará esse gerenciamento global inteligente da biosfera, transformando o momento em oportunidade de transformação para uma moderna civilização de biomassa. Uma civilização que sabe lidar com o seu passivo ambiental, com os seus resíduos produzidos, que não vamos deixar de produzi-los. Essa é uma questão importantíssima. E aí há um processo, não é? Depois dessa retomada que nós fizemos agora, há um processo que nós chamamos de institucionalização da questão ambiental. Então, a questão ambiental precisa, e precisou, e precisa, e precisará sempre ser institucionalizada. Aquilo que eu falava anteriormente, há uma incorporação de elementos dessa discussão, certo? Elementos dessa discussão efetiva sobre o meio ambiente precisa ingressar ou ser posto nos planejamentos estatais, nos planejamentos públicos, nos planejamentos que vão ser direcionados à coletividade. Claro que também a iniciativa privada ela entra como ator fundamental nesse processo, que sem ela também não teríamos como engendrar ou formatar esse projeto. Então, esse processo de institucionalização da questão ambiental prevê que o Estado é um reprodutor também de um discurso ambientalizante. O Estado reproduz esse discurso na medida em que incorpora esses elementos ambientalizantes, na medida em que incorpora formas de atuação, certo? Desse processo. Esse processo precisa, sem dúvida alguma, passar. Esse processo precisa, sem dúvida alguma, passar, certo? Por uma releitura, certo? Dos seus pressupostos e principalmente da sua finalidade.
qual é a finalidade que determinada organização tem em desenvolver determinado projeto. E para que esse projeto seja pensado da melhor forma possível e executado, eu preciso pensar ao redor dele como ficará a sustentabilidade efetivamente. Então, surgimento de novas estratégias de perpetuação do capital. Surgimento de novas estratégias de perpetuação do capital. Então, isso nós temos que ter em mente, que essas estratégias vão acontecendo. Nós não estamos mais na época da Guerra Fria, pelo menos não naquele formato, embora exista sempre uma pressão e um estremecimento entre Ocidente e Oriente, protagonizados aí por Estados Unidos da América no Ocidente e no Oriente China e Rússia. Nós temos um estremecimento, mas nada ainda parecido com a Guerra Fria da década de 50, 60 e 70. Então essa Guerra Fria que existia ali, corrida armamentista, a corrida nuclear, né, que acontecia. E agora, aí você tinha uma dicotomia entre comunismo e capitalismo. Agora nós temos a ausência dessa dicotomia. Embora nós tenhamos Cuba, certo? Embora nós tenhamos a Venezuela, embora nós tenhamos a China, lembrando que a Venezuela, por exemplo, não acabou com a propriedade privada, certo? Portanto, não pode ser considerado um comunismo, pode ser considerado uma ditadura falida, ou que faliu, certo, o seu povo. Cuba, que está nesse processo de transição, mas ainda é um comunismo, eliminou sim a propriedade privada, certo? E China, que convive com esse modelo de privilegiar o mercado, né? E sendo uma economia pujante, crescente, que já cresceu a 11, 12% ao ano. Hoje está crescendo a 7, 6% ao ano, que ainda é um crescimento muito grande. E puxando o crescimento de outros países, tendo em vista que é uma grande consumidora de produtos primários, né, de commodities, principalmente consumidora do Brasil, de produtos brasileiros, de commodities brasileiras, tá certo? Então, há o surgimento de novas estratégias de perpetuação do capital hoje, porque não há nada que se contraponha ao capital, ou não há nada que se possa colocar no lugar. Você pode dizer, você é contra o capital. Sim, mas o que se deve colocar no lugar? Certo? Ainda não se tem isso. Se sabe as bases que nós devemos lançar para que esse capitalismo possa degradar ao mínimo possível e possamos engendrar uma nova perspectiva de desenvolvimento, um desenvolvimento que nós poderíamos chamar de desenvolvimento limpo, se é que há um desenvolvimento limpo efetivamente. Então, vários setores encontrando justificação na questão ambiental, né? Os empresários se tornam empresários sustentáveis e justificam a sua ação na sociedade, né? Justificam e passam a ter uma espécie de comportamento mais sustentável, efetivamente, não é? E a questão ambiental, ela é colocada como relevante em si mesma, Não é simplesmente para manter um modelo de negócio ou para manter uma corporação. Isso é a questão ambiental para manter uma sociedade, manter o modus vivendi de toda uma sociedade global, certo? Não se pode pensar de forma isolada uma coisa da outra, mas a questão ambiental é posta como relevante em si mesma, não como um acessório do desenvolvimento econômico, de forma alguma. E aí, o grande ponto-chave nesse processo é a construção de uma nova noção de desenvolvimento sustentável, né? Uma construção de uma noção de desenvolvimento sustentável que possa efetivamente impactar no desenvolvimento econômico que se baseia única e exclusivamente no crescimento ou na matriz de crescimento, certo? Então isso é fundamental. Construção da noção de desenvolvimento sustentável para que se possa efetivamente ter uma gestão pública que trabalhe diuturnamente num processo de
transformação. Acho que essa é a expressão, um processo de transformação. Eu preciso transformar o que existe aí, tá certo? Transformar. E aí, políticas públicas que possam ter alguns moldes específicos, um molde mais regulatório, não é? Que busque verificar se os pressupostos estão sendo seguidos, estruturadoras, eu preciso ter uma infraestrutura e eu preciso ter uma base interna que possa dar sustentação a um modelo mais ecológico de desenvolvimento, e eu posso ter políticas públicas indutoras que me ajudem efetivamente a induzir certos atores da sociedade a mudarem o seu comportamento, certo? A sua gestão, a sua forma de relacionamento, tá certo? Então, diversas noções de meio ambiente são empregadas nesse processo, mas a noção de meio ambiente como natureza, como ecossistema, como fazendo parte ou incluindo e reunindo elementos ambientais, bens ambientais que formam ecossistemas, é a noção de meio ambiente que mais se adequa ao que nós queremos implementar na gestão pública sustentável, certo? E há tensões entre preservacionistas e conservacionistas, entre aqueles que querem aliar o desenvolvimento econômico com a manutenção da natureza e aqueles que querem separar o desenvolvimento econômico, certo, da proteção da natureza. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é desenvolvimento econômico, outra coisa é manutenção dos recursos naturais, manutenção dos bens ambientais. Só que não é bem assim. Eu entendo que há que se pensar que há uma realidade posta, que está dada, que está colocada para nós. Qualquer tipo de radicalismo pode prejudicar uma e outra concepção. Então, nós precisamos de formas de conciliação para podermos pensar efetivamente um modelo de sociedade que possa efetivamente conviver com os bens ambientais. Tá certo? Agora, para que isso aconteça, e estamos adentrando em conteúdos novos, eu tenho o que nós chamamos de uma política pública ambiental, certo? A política ambiental nacional, ou a política nacional de meio ambiente, certo? Que antes mesmo da Constituição de 88 já existia efetivamente. Essa política não surge com a Constituição de 88, surge em 1981, com a Lei 6.938. Logo no artigo 2º dessa lei, nós temos a definição dessa Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, que fez 40 anos agora em 2021, certo? A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendido os seguintes princípios. Portanto, nós temos o que deve ser a política ambiental colocada aí no artigo 2º da Lei 6.938 de 81. Veja que em pleno regime militar, nós temos esta lei, que é uma resposta à reunião de Estocolmo em 1972, reunião esta onde o Brasil teve um certo protagonismo, certo? Mesmo num momento difícil, de ditadura militar, tá certo? Nós tivemos um protagonismo, e a Lei 6.968 é uma resposta formal às demandas lá de Estocolmo de 1972. Então, repetindo, a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Essa qualidade ambiental é fundamental para que a vida aconteça.
visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico. Então, eu preciso ter uma política onde eu alie o desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade ambiental, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, eu preciso preservar a dignidade da vida humana, efetivamente, certo? Atendido os seguintes princípios. Enfim, quais são os princípios? Primeiro princípio, né? Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Veja que este princípio está intrinsecamente, umbilicalmente ligado à gestão pública. O que é gestão pública, gente? São processos em que o poder público atua efetivamente com a finalidade de formular políticas públicas e implementar essas políticas públicas. Através de quê? Através da gestão pública. Então, na gestão pública você tem diversas ferramentas que vão nos ajudar efetivamente a implementar essa política. Nós estamos diante da Política Nacional do Meio Ambiente. Para que ela aconteça, tem que existir uma ação governamental. E o inciso 1º do artigo 2º desta lei de 81 já fala claramente que a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico. Para manter o equilíbrio ecológico, eu preciso de ação governamental. Considerando o meio ambiente como um patrimônio público, um patrimônio de todos, então é objeto dessa ação governamental. Deve ser objeto dessa ação governamental, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Então, há um uso coletivo do meio ambiente. Esses bens ambientais, ele tem uma natureza, o quê? Eminentemente pública. Necessariamente pública. Não se trata de bens privados. Estamos tratando de bens públicos, bens coletivos. Outro princípio é a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Veja, nesta época nós não tínhamos uma política de uso do solo, uma política de uso do subsolo, uma política de uso da água e até mesmo do ar. Mas, como princípio dessa política nacional do meio ambiente, estava lá a racionalização do uso desses elementos e desses bens ambientais. Bens estes que são públicos, que são coletivos. E para que eles permaneçam para todos, eu preciso racionalizar. Compete ao poder público fiscalizar essa racionalização efetivamente. Outro princípio é o planejamento e fiscalização do uso dos recursos naturais. Então, se eu preciso racionalizar, e se eu dependo da ação governamental para manter o equilíbrio ecológico, eu preciso essencialmente planejar e fiscalizar o uso desses recursos ambientais. Eu preciso planejar como é que eu vou usar, quem vai usar, de que forma vai usar, qual a quantidade que vai usar, durante qual período vai usar. Um exemplo, período defeso. O que é o período de defesa? O período em que os pescadores são proibidos de pescarem. Porque está no momento de reprodução, certo? Do peixe, dos peixes. E aí, se houver a exploração, você está evitando o povoamento dos rios e mares, certo? Por espécies aquáticas. Isso prejudica por peixes. Então, aí eu implemento defeso. Isso é uma forma de planejamento, uma forma de fiscalização do uso dos recursos naturais. E uma ação governamental, portanto, se trata de uma ação da gestão pública ou de gestão pública, efetivamente. Todos vocês estão carecas de saberem que é preciso planejamento para se ter gestão pública. Não seria diferente para a gestão ambiental, para uma gestão pública ambiental. Não seria diferente de forma alguma. É imprescindível. Outro ponto, princípio, é a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas. Para que eu possa proteger comunidades, né, de toda ordem, do reino vegetal, animal, eu preciso efetivamente proteger determinadas áreas, onde determinados espécimes ou espécies estão vivendo.
ou estão sofrendo a pressão humana antrópica, né? Proibindo a caça, né? Proibindo a extração indiscriminada dos bens ambientais, ou controlando a extração desses bens ambientais, como na atividade do garimpo, por exemplo. Existe o garimpo licenciado e existe o garimpo ilegal, ilícito. Aquele que não passou pelo processo de licenciamento, pelo processo de autorização do poder público. Para que eu tenha uma gestão pública sustentável, eu preciso saber desses elementos, desses instrumentos, para poder cobrar, muitas vezes, do poder público e da iniciativa privada, certo? Uma atuação sustentável. Então, eu preciso me pautar por esse princípio, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas, áreas importantes, áreas que têm espécies em extinção, espécies que estão sofrendo impactos antrópicos terríveis, que precisam de controle efetivamente. Outro princípio é o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Veja, se eu preciso proteger os ecossistemas, preservando áreas representativas, eu preciso controlar e zonear. O que significa zonear? Eu preciso esquadrinhar o território, entender como ele funciona, quais são os povos que habitam, quais são as espécies que lá estão, do reino vegetal, do reino animal, espécies aquáticas, espécies marinhas. Eu preciso controlar. E o controle através de quê? Através do zoneamento das atividades potencial efetivamente poluidoras. Então, assim, nesse planejamento, através do esquadrinhamento, que é o zoneamento desse território, eu vou saber quais são as atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Quais são as pressões que estão afligindo aquelas comunidades ali e, ao mesmo tempo, os bens ambientais estão sendo depredados, né? É preciso mapear quais são as regiões no Brasil mais sensíveis, por exemplo, a esse tipo de ação, mais expostas a esse tipo de ação. Inciso 6, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Aquela história que nós falamos agora há pouco, em que a ciência e a inovação também se oferecem como parte da solução desse problema. Que lá atrás criaram um problema, mas agora se colocam como parte da solução. E eu preciso incentivar a criação de tecnologias e de respostas a tudo isso. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Aí eu preciso monitorar, eu preciso medir, eu preciso verificar a qualidade da água, a qualidade do solo, a qualidade do ar, certo? Eu preciso medir o nível de poluição, certo? Recuperação de áreas degradadas, ao mesmo tempo que sei que mesmo protegendo, controlando, zoneando, existe uma degradação, e aí eu preciso verificar os responsáveis para que haja recuperação, porque o que interessa principalmente é a recuperação de áreas degradadas, né? E, consequentemente, a proteção de áreas ameaçadas de degradação. Eu preciso prevenir, eu preciso atuar na prevenção, a gestão pública precisa atuar na prevenção, certo? Do que efetivamente apenas apagar o fogo quando ele acontece. Não. Evitar que o fogo aconteça, a que não resulte em queimada. Certo? Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Educação ambiental a todos os níveis de ensino. Todos os níveis. Fundamental, médio, superior, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Então, a participação da população ela é fundamental. Como se dá a participação da população? Através da educação ambiental. A Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivos, ou visará,
Toda política pública tem seus objetivos. Eu preciso ter de forma clara os objetivos dessa política pública. Primeiro objetivo, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. A busca é de compatibilização. A busca é pela convivência. Então, esse modelo de desenvolvimento sustentável, ele deverá atuar no sentido de propiciar essa compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. 2. Qual outro objetivo? A definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses de quem? Da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Quando se fala da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, que não existem mais, e dos municípios, nós estamos falando da população, da gestão pública, dos atores privados que estão presentes e que formam esses territórios. Então, eu preciso definir áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico. Quais são os problemas que eu mais enfrento? Quais são as áreas mais sensíveis? Isso parte do planejamento. Sem planejamento não é possível saber ou ter como priorizar. E é uma verdade, né? Que nós sabemos que acontece na prática da gestão pública. Não dá para resolver tudo. É preciso eleger as prioridades certas para que efetivamente eu possa até impactar aquelas áreas que eu não priorizei, certo? Inciso 3, ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental, porque eu monitoro e eu verifico quais são os critérios de padrão, ou quais os padrões que eu quero atingir, né, de qualidade ambiental, e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. Porque, vejam só, se eu monitoro e eu tenho padrões efetivamente, eu preciso colocar esses padrões para quem realiza o manejo dos recursos naturais. O que é esse manejo? É quem mexe, é quem manipula, é quem extrai efetivamente recursos naturais ou bens ambientais e transformam esses bens em recursos para a sociedade. Há um processo de transformação de bens ambientais em recursos para a sociedade. E aí, como é que acontece esse manejo? Como efetivamente eu digo que esse manejo deve acontecer? Então, 4, ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos naturais. Aquela mesma história que eu coloquei nos princípios, que está nos princípios, no artigo anterior. Certo? Eu preciso incentivar essas tecnologias, certo? E a própria política nacional, PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, tem como objetivo desenvolver as pesquisas, desenvolver tecnologias e inovação que possa ajudar, certo? Na manutenção e na recuperação dessa qualidade ambiental. Outro objetivo é a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Veja, isso nós poderíamos resumir em transparência. Transparência. Eu não posso ter a tecnologia e me apropriar dela e não divulgar. Eu preciso difundir essas tecnologias de manejo do meio ambiente. Divulgar os dados e informações ambientais efetivamente. E a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico, efetivamente. Então, tudo isso, toda essa transparência, toda essa inserção, essa luta para que efetivamente se forme uma consciência, ela resulta, talvez, e pelo menos é o objetivo, resulta numa mudança de comportamento. O sexto, fala de outro objetivo que diz respeito à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização nacional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Então, para que exista o equilíbrio ecológico, eu preciso preservar e restaurar os recursos naturais.
Os recursos naturais, eles são consumidos, os bens ambientais são consumidos. Eu preciso recuperar de modo que eu tenha para minha disposição ou disponível para a sociedade aqueles bens ambientais de forma constante, de forma permanente. Isso é um desafio tremendo, né? No objetivo 7º, nós temos que a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados, e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então veja, o poluidor tem que pagar na medida da sua poluição, efetivamente. E aí, para que essa política nacional de meio ambiente aconteça, e nós estamos nos encaminhando para o final desse encontro de hoje, então, para que essa política nacional de meio ambiente aconteça, eu preciso de um sistema nacional de meio ambiente. Ou seja, eu preciso de uma gestão pública. Eu preciso que a gestão pública funcione. Eu preciso ter uma gestão pública que trabalhe com esses pressupostos de sustentabilidade, efetivamente. No artigo 6º, nós temos que os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o que nós conhecemos como Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, assim estruturado. Primeiro você tem o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, depois o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, depois você tem o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? Então você tem, na verdade, esses 3 elementos aqui que fazem parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Atualmente, o CONAMA teve uma modificação na sua Constituição, especificamente no que tange a quantidade de membros, que foi diminuída substancialmente. O IBAMA e o ICMBio têm sofrido uma certa desconstrução ao longo do tempo, que são entidades fundamentais, principalmente o ICMBio, que atua na gestão das unidades de conservação em todo o Brasil, certo? É uma entidade fundamental nesse processo. Daí, nós chegamos, e aí finalizamos o dia de hoje, com o artigo 225 da Constituição de 88. Este artigo, ele é basilar, ele é a base da gestão pública sustentável. Então, sem esse artigo 225, não há parâmetros para essa gestão pública sustentável. Mas a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, ela já trouxe pressupostos que, inclusive, foram inseridos ou, na verdade, integrados ao corpo da Constituição pelo artigo 225 da Constituição Federal de 88, onde se tem o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente. Mas que tipo de meio ambiente? Ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo. Nós já havíamos visto que o bem é público. O bem é de todos. Os bens ambientais. E é essencial a sadia qualidade de vida. Para que eu tenha qualidade de vida, eu preciso ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que seja disponível para todos. Impondo-se ao poder público e à coletividade, veja, ao poder público e à coletividade estão solidários neste barco, não é? O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí nós temos uma chamada bem clara ao desenvolvimento sustentável. Eu preservo para hoje e para o amanhã. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse bem é de todos, é de uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Desenvolvimento sustentável puro, minha gente. Desenvolvimento sustentável puro. Portanto, nós vimos hoje um pouco de uma revisão rápida sobre o que nós abordamos no ano passado, né? E começamos aqui a atacar algumas questões bem específicas relacionadas à gestão pública. Não é? E agora, falando da Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma política pública
que tem início, meio e fim, tem uma estrutura, tem um sistema nacional do meio ambiente que atua para que essa política aconteça e que o que resultou na redação do artigo 225, que é o cerne hoje dessa gestão pública sustentável. Bom, gente, aqui eu não gosto de falar muito online, porque é importante que vocês retenham o conhecimento que nós estamos aqui a trabalhar, que é bem denso e que precisa que vocês acompanhem através do material que vocês estão com ele disponíveis. Então, gente, semana que vem nós voltamos, certamente de forma síncrona, certo? Eu comunico vocês, coloco o link lá no PVAI, certo? Nós temos um problema agora que o período de gratuidade que a universidade tinha contratualizado com a Google terminou, então nós estamos com o Meet agora que só dá 1 hora gratuita para nós. Então, se nós tivermos mais de 1 hora de aula, nós temos que sair e entrar na sala de novo, certo? Então tem essa questão. O pessoal da informática na UFCG tem sugerido o uso do Teams, que é um programa também de interface virtual da Microsoft. Eu já usei o Teams, não gosto, acho um programa mais complicado, certo? O Meet era muito mais intuitivo, muito mais dinâmico, o Teams já não é tão intuitivo, não gosto muito, mas, certo? Se só temos isso, né? Então vamos tentar ver como fazemos. Vocês serão comunicados. Pois tenham uma boa semana, um bom início de semana a todos. Eu agradeço a audiência de vocês. Estudem o material, qualquer dúvida, se comunica comigo lá no PVAI, pelo íconezinho, o balãozinho, a comunicação, que estarei à disposição de todos vocês. Um abraço e até a próxima.